nessa questão aqui, que vai envolver máximo e mínimo, a gente tem que achar uma função e depois descobrir um intervalo fechado para a gente buscar o máximo e o mínimo da função, certo? Vamos lá ver então, como é que a gente vai fazer isso aí. Ele diz que tem uma ilha no ponto A, aí, a 6 km mais próximos, B, uma praia reta. Aí ele diz, uma mulher na ilha deseja ir a um ponto C a 9 km do B aí, da praia, né? Aí ele diz que a mulher pode alugar um barco, pagando 15, vou admitir aqui, reais o quilômetro e navegar até um ponto P, entre B e C. Então alugar um carro a um custo de 12 reais por quilômetro e chegar a um ponto C por uma estrada reta. Aí ela pede para achar o percurso mais barato, de A até C. Basicamente a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente tem que achar uma função custo de x, e depois a gente tem que ver onde é que esse custo dá o mais barato possível, beleza? Eu vou começando aí, se você sentir dificuldade em algum raciocínio que eu for desenvolvendo aqui, só é me falar que eu falo de novo. Vamos nós. Seguinte, olha, então vou começar. Tu tem uma ilha que está num ponto A aqui, certo? Tem uma ilhazinha num ponto A, e essa ilha está a 6 km do ponto mais próximo B na praia reta. Então, enfim, tem uma ilha e tem uma praia reta. E essa ilha, ela está a 6 km do ponto mais próximo, né, B, de uma praia. Então, eu sei que a distância de A para B é 6 km. Tranquilo aí? Foi. Aí, tem uma pessoa que está aqui, ó, nessa ilha A, e deseja ir até um ponto C, que a questão está falando aí, na praia reta, que esse ponto C dista 9 km aqui do ponto B. Beleza? Ela tem que chegar aqui, ó. Aí, ela pega e faz o seguinte, ela pode ir tanto de barco como de carro. Aí, como é que vai ser isso aqui, ó? Ela pode alugar um barco e navegar até um ponto P que está entre B e C. Então, ela pode partir de A e chegar num ponto P, aqui, ó, que está entre B e C. Tudo certo aí? Beleza. Aí, nesse percurso de barco aqui que ela vai fazer, esse percurso custa 15 reais o quilômetro. E depois que ela para aqui em P, ela faz o restante do percurso de carro. Beleza? De P até C, ela vai alugar um carro, pagando 12 reais o quilômetro. Aí ele pede para achar o percurso mais barato, aí, de A até C. Tá dando certo, pessoal? Entendeu o que eu estou dizendo? Beleza mesmo? Então, recapitulando, tem uma mulher que está aqui no ponto A, está a 6 km de uma praia aqui no ponto B, e ela quer chegar nesse ponto C estando em A. Aí ela pode alugar um barco para partir de A e chegar em P, fazendo esse percurso, e esse percurso custa 15 reais o quilômetro, e depois de P até C, ela pode alugar um carro, e esse percurso custa 12 reais o quilômetro, e ele pede para achar o percurso mais barato. Beleza, né? Aí? Tudo bem. Olha, eu não tenho ideia de quanto mede aqui a distância de B para P. Aí eu vou dizer que é X. Tranquilo aí? Só que se eu disser que essa distância aqui é X, então a distância de P para C, ela fica igual a 9 menos X, tá? Tudo certo aí? Beleza. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, né? Dá para eu achar essa hipotenusa desse triângulo aqui em termos desse 6 e desse x. Se você perceber aqui, eu vou chamar essa hipotenusa de h, por exemplo. Aí esse h aqui, ele vai ser igual a 6 ao quadrado, que é 36, mais x ao quadrado, h ao quadrado. E nesse caso, ó, a gente vai ter que o nosso h aqui vai dar igual a raiz de 36 mais x2. Tranquilo, pessoal, hein? Então, essa hipotenusa aqui, ela dá igual a
raiz de 36 mais x2, certo? Então, vocês concordam comigo que esse h aqui é justamente o percurso de barco que ela vai fazer? Então tá, se eu for representar o custo de x aqui então, ele vai ficar expresso como sendo o h, né, vezes 15, né, porque não é 15 reais o quilômetro, aí ela não vai andar h quilômetros aí. Vocês estão entendendo ainda o que eu estou dizendo? Não mais. Beleza? Ela vai andar h quilômetros aqui, pagando 15 reais o quilômetro. Só que o h é raiz de 36 mais x2. Então, na prática, vai ser 15 vezes o raiz de 36 mais x2. E o resto ela vai fazer de carro, ó, que é esse 9 menos x aqui, é o percurso de carro. Então, fica o percurso de barco mais o percurso de carro, que é 12 vezes o 9 menos x. Deu para entender, pessoal, isso aí? Ou não? Foi? Sinceramente. Tô. Tá dando certo, galera? Tudo bem. Aí vai ser o seguinte, ó. Eu quero que você entenda agora que esse teu x, o meu x aqui, ele varia de quanto até quanto, pessoal? Se eu for botar um intervalo de variação desse x aqui. Ele varia de 0 a 9, né? Vocês concordam? E porque não faz sentido o barco vir para cá, né? E você vai encarecer a viagem sem necessidade, porque ele, enfim, vai ficar mais longe do C. Vocês estão entendendo aí? Então, o x aqui, ele pode começar valendo 0 se o barco for direto de A para B, ó. E ele pode valer até 9, que seria o caso dela nem pegar carro. Ela ir direto aqui para o ponto C, né? Ó. Deu certo aí? Então, o x varia de 0 a 9. Então, pronto. Ó. Agora, a gente tem uma função e tem um intervalo e, basicamente, a gente quer buscar o menor custo possível. Então, você tem que achar o mínimo dessa função nesse intervalo. Beleza? Foi, pessoal, hein? Então tá, aí a gente vai utilizar os 3 passos que a gente viu na aula passada para achar mínimo ou máximo de uma função em um intervalo fechado, certo? É bom que a gente dá uma recapitulada. O primeiro passo é determinar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada primeira dá 0, onde ela não existe. Beleza? Então, vou fazer a derivada primeira dessa função aqui, ó. Para fazer a derivada primeira dessa função, eu só vou reescrever essa função de um modo que eu acho que vai ficar mais fácil de derivar, certo? Já que eu vou ter que derivar. Eu vou escrever essa função como sendo 15 multiplicado por 36 mais x ao quadrado elevado a 1 meio, certo? Raiz quadrada é a mesma coisa que elevar a 1 meio. Mais esse 12 aqui vezes esse 9 dá 108, né? E aqui dá 12 menos x, dá menos 12x. Então dá menos 12x mais 108. Beleza, é isso aí. Tudo bem, né, pessoal? Aí? Tranquilo. Aí eu preciso achar os pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada primeiro dá 0 ou não existe. Então vamos derivar essa função agora. A derivada dessa função vai dar o seguinte, ó, fica c' de x dando igual. Esse 1 meio ele desce multiplicando esse 15. Ó. Aí vai ficar 15 meios vezes. Aí esse 1 meio desce aqui, quando ele descer aqui no expoente, vai ficar 1 meio menos 1, que é menos 1 meio, certo? Se você for fazer 1 meio menos 1, fica menos 1 meio. Aí eu repito o que estava aqui dentro. O que está aqui dentro é 36 mais x ao quadrado. Aí agora eu multiplico pela derivada da de dentro. Isso aqui é o 2x. Isso aqui é justamente a regra da cadeia, ó, que a gente está só usando como ferramenta, que eu tinha comentado antes. Para eu derivar uma composição, eu derivo a de fora e não me importo com o que está aqui dentro. Depois eu multiplico pela derivada da de dentro. Oi. Aí a derivada do seno é cosseno e a derivada de cosseno é menos o seno. Quando for preciso, questão trigonométrica, que envolva a derivada trigonométrica, certo? Mas a gente pode fazer também.
Aí a derivada de menos 12x é menos 12. E a derivada de 108 é zero. Tudo bem, hein? Beleza. Eu vou só reescrever isso aqui, ó, desse modo que eu acho que fica mais prático de trabalhar. Aqui fica 15 meios. Esse 36 elevado, tá? 36 mais x2 elevado a menos 1/2 é a mesma coisa que 1 dividido por 36 mais x2 elevado a 1/2 positivo, né? Aí eu multiplico aqui por 2x menos 12. Aí você tem c' de x dando igual. Aqui eu fico com 30x, né? Ó, que é 15 vezes 1 vezes 2x. E aqui fica 2 vezes... Aí isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 36 mais x2 menos esse 12 aqui. Beleza, tudo certo, pessoal? Até aí? Tranquilo? Foi. Aí a gente tem que descobrir onde é que isso aqui dá igual a zero. Então vamos lá fazer isso. Para descobrir onde é que isso aqui dá igual a zero, eu vou deixar esse termo no lado esquerdo mesmo. E vou passar esse menos 12 aí para o membro direito. Aí fica 12. Aí a gente pode simplificar agora esse 2 com esse 30, né? Ó, aqui dá 1 e aqui dá 15. Aí eu vou passar esse termo aqui multiplicando 12. Certinho, hein? Então vai ficar 15x dando igual a 12 vezes raiz quadrada de 36 mais x2. Beleza, pessoal? Certo. Aí a gente, para se livrar dessa raiz aí, eu vou elevar ambos os lados ao quadrado, certo? Então, eu vou tanto elevar esse lado esquerdo, como esse lado direito ao quadrado aqui. Aí nesse lado esquerdo, a gente vai ficar com 15 ao quadrado, certo? Que é 225, né? X ao quadrado. E aqui nesse outro lado eu vou ficar com 12 ao quadrado, que é 144, vezes o que tiver aqui dentro. Aí isso aí sairia em módulo, mas como 36 é positivo e x2 é positivo, o módulo disso é ele mesmo, certo? Então, pode tirar aqui o 36 mais x2. E tá dando isso aí. Tudo certo, pessoal? Até aí. Beleza? Aí, continuando, a gente fica com 225x2 dando igual. Esse 144 vezes o 36 dá 5.184. Mais 144x2. Quando eu passar esse 144x2 aqui para o primeiro membro, dá 225 menos 44, que dá 81x2, dando igual a 5.184. Aí, olha, esse 5.184, se eu somar os algarismos aqui, né? Aqui dá 12, aqui dá 6, então dá 18. E se eu somar os algarismos aqui, 8 mais 1 dá 9. Então, esse cara e esse é divisível por 9. Vocês estão entendendo aí? Dá para simplificar por 9. Porque a soma dos algarismos deles é divisível por 9. Aí, 5.184 dividido por 9 dá 576. Se você pegar 576, somar de novo os algarismos, dá 12 mais 6 dá 18. Então dá para dividir por 9 de novo. Então, resumindo a história, dá para dividir por 81. Que é 9 vezes 9, né? Tá, então 5.184 dividido por 81 dá igual a 64, né?
Tá. Aí, se você pegar aqui e aplicar a raiz quadrada em ambos os lados, tem que módulo de x é igual a raiz de 64, que é 8. Aí, na prática, pessoal, o x poderia ser igual a menos 8 ou 8, né? Beleza? Só que, nesse caso, não interessa o resultado menos 8 para a gente, porque o x nessa função custo aí só varia entre 0 e 9. Então, eu posso eliminar esse resultado aqui, menos 8, ele não interessa no intervalo em questão, porque o x tem que pertencer ao intervalo 0 e 9. Aí, isso aqui é a primeira parte. A gente determinou aqui os pontos críticos. Ó. A segunda parte, agora, é calcular quanto que dá a função nos extremos e nos pontos críticos. No caso, só nesse ponto crítico, né? Vou pegar aqui, então, a função custo, que é essa. Ó. E eu vou avaliar essa função no 0, nesse ponto crítico e no 9. Aí o menor valor é o que a gente está buscando, que é o custo mínimo, né, da viagem lá da mulher. Então vai ficar C0 dando igual. Nota que se você multiplicar aqui C vezes... Se eu pegar, desculpa, o x igual a 0, vai ficar a raiz de 36, que é 6. Então fica 15 vezes esse 6, que dá 90, né? Então isso aqui vai dar 90, mais 12 vezes 9, que é 108, né? Então isso aqui dá 198, certo? Vou botar aqui com o mesmo padrão monetário, só o Szinho que ele está usando na questão, certo? Beleza, hein? Se você... Inclusive, o que é que significa isso, pessoal? XC0 significa que a mulher iria do ponto A para o ponto B de barco e depois iria do ponto B para o ponto C de carro, que é quando o x é 0. O x é a distância do ponto B para o ponto P. Beleza. Aí, quando o x for 8, significa que ela vai de carro até aqui, mais ou menos, né? E depois vai o resto vai de barco, desculpa, do A até esse ponto P, que vai ficar bem aqui, ó, no P, entre B e C, né? E depois ela vai o resto de carro. Beleza? Então vamos lá fazer esse custo. O custo do C igual a 8, que é no ponto crítico aqui, vai ficar 15 vezes. O 8 ao quadrado aqui dá 64. 64 mais 36 dá 100. Raiz de 100 é 10. Mas, se eu botar o 8 aqui, fica 9 menos 8, que é 1. 1 vezes 12 é 12, né? Aí dá 150, mais esse 12 dá 162 aqui, ó. E o C do 9, finalmente, a gente vai calcular aqui. Eu vou substituir o x por 9 ali dentro, certo? Então vai ficar 15 vezes a raiz quadrada de 36, aí 9 ao quadrado aí dá 81. Mais o 12, mais nada, né? Desculpa, porque aí vai ficar 9 menos 9, que é 0, né? Se o x for 9, então é só isso mesmo. Dá 45 raiz de 13, que é 162,24 centavos. Beleza, hein? Então, tá, aqui sai mais barato por 24 centavos. Deu para entender, pessoal? Então, esse 162 aqui é o mínimo da tua função em questão, que foi o que ele pediu na questão. Certinho aí? Nessas listas que eu passei para vocês, os exercícios ímpares, eles têm respostas, certo? Essa aí é uma questão ímpar. Nota que o que a gente concluiu faz sentido aí com a resposta. Ele diz que ela vai de A para P, depois de P até C, e ele diz que P fica 8 km, né, de B. Todo mundo entendendo aí? Beleza? Eu acho que quando ele colocou aqui 8 km abaixo, eu acho que ele fez mais ou menos assim, né? Ele fez um desenho um pouquinho diferente do meu.
Ele botou... Ele pegou... Deixa eu pegar meu desenho todinho. Quando ele falou 15 km, 8 km abaixo, porque o desenho dele deve ter sido assim, ó. Deixa eu ver se a resposta, né? Mas a resposta está toda correta aí. Eu acho que ele fez algo desse tipo aqui, ó. Beleza, hein? Não é assim? Ele botou a ilha aqui, ó. Aí botou o B aqui, entendeu? Aí ele disse que o P fica 8 km abaixo de B. Vocês estão entendendo aí? É só uma mudança de perspectiva, mas a resposta está correta. O X aqui não é o B, né? Aí você vai até o 8 aqui, ó. Então fica 8 km abaixo aí, se você considerar desse jeito. Deu para entender, galera, isso aí? Foi?